Agora, pessoal, vamos conversar sobre outras medidas de controle que você pode adotar no seu dia a dia quando você está trabalhando com eletricidade, tá bom? Bem, a primeira delas aqui, temos algumas, tá? A primeira que a gente pode considerar é a desenergização, tá bom? É uma tarefa importante, você precisa considerar essa medida de controle, lembrando que desenergização não é simplesmente desligar, tá bom? Outra medida que a gente pode considerar é o isolamento de partes vivas, tá bom? Como você faz isso? Por exemplo, você já viu um cabo? Já pegou um fio na mão? Você pode observar que ele tem uma parte de cobre interna e tem uma isolação de borracha, uma capa de borracha. Você está isolando uma parte viva nesse sentido, tá bom? Outra medida de controle seria uma colocação de uma barreira, tá? Se você já teve a oportunidade de abrir um quadro elétrico, você vai observar que você abriu a tampa dele, ele tem uma contratampa, ele tem uma tampa antes de você acessar os barramentos. Essa barreira, né, ela impede que as pessoas inadvertidas toquem em elementos energizados, tá bom? Outro tipo de medida de controle seriam os invólucros. Novamente, quadro elétrico, você já deve ter visto um na sua vida. O quadro elétrico, visualmente, ele é uma caixa. Só que aquela caixa em si não é o quadro elétrico. O verdadeiro quadro elétrico está no interior dela. É um conjunto formado por barramentos, disjuntores, parafusos, cabos, bornes, tudo isso. Então, esse é o painel elétrico. Então, aquela caixa que você vê, aquele quadro, é simplesmente um invólucro. Legal? Bem, outra medida de controle, podemos destacar os bloqueios, tá bom? Como funciona o bloqueio? O bloqueio, imagina que você está numa indústria trabalhando, desligou um circuito, né, desenergizou ele e foi trabalhar longe do quadro. Como você pode garantir que alguém não vá lá e ligue aquele disjuntor ou aquela chave e te cause um choque na outra ponta do circuito? Você pode evitar isso utilizando bloqueios por cadeado. Então, é uma conduta comum na indústria, você precisa ter a utilização dos bloqueios. Bem, outra coisa que nós podemos adotar, outra medida, isolação dupla. Isso é muito comum em ferramentas elétricas, tá bom? Furadeiras, parafusadeiras, etc. Geralmente tem isolação dupla para evitar choques elétricos. Seguindo aqui adiante, temos a separação elétrica, importante, tá? Para você poder manter a sua instalação organizada e saber o que está ligado aonde, né? A colocação fora do alcance é outra medida de controle que nós podemos adotar para garantir que pessoas inadvertidamente, em locais de grande afluência de público, como estádios, terminais de ônibus, estações de metrô, casas de show, enfim, toquem em partes da instalação elétrica e venham a se acidentar de alguma forma, tá? Existe também o aterramento funcional, que é quando você interliga, né, a carga que você está utilizando ao terra, né, de maneira que funcione, né, que ela precise daquela ligação para poder funcionar, tá bom? Existe também o aterramento de proteção, quando você interliga as carcaças metálicas, toda a parte metálica da instalação que não é para estar energizada, quando você interliga o aterramento, para que você garanta que correntes indesejadas caiam por terra e não venham a acidentar ninguém, não venham a dar o choque em ninguém. Outro tipo de medida de controle é o aterramento temporário de trabalho, que é o aterramento provisório que você utiliza apenas para executar a atividade. Agora, vamos ver uma curiosidade. A identificação de circuitos é crucial para a operação e manutenção de uma instalação elétrica. Através dessa identificação, é possível saber exatamente quais pontos da instalação são atendidos por cada circuito, facilitando a localização de defeitos e organização da instalação.